Olá pessoal, bem-vindos a mais uma edição do Perfil Acadêmico, o programa da ANSP, a sua academia no setor de seguros. Eu sou o João Girolamo, diretor de comunicação da ANSP, e estou aqui para trazer histórias inspiradoras e insights do nosso mercado. Hoje temos o prazer de receber o acadêmico Evandro Battistini, consultor e corretor de seguros, graduado em Direito pela UBC, com MBA em Marketing de Serviços pela ESPM e certificado como conselheiro pelo IBGC. Evandro é docente na ENS, Escola de Negócios e Seguros, no curso de MBA em Gestão Avançada de Seguros, coordenador do curso de Certificação Avançada de Gerenciamento de Riscos e professor no CHCS, curso de habilitação de corretores de seguro. Com uma carreira de 40 anos no mercado segurador, exerceu cargos de liderança em importantes empresas do setor. Atualmente é diretor executivo do ITM, Instituto Tecmail, onde se dedica à formação de jovens talentos e à sua inserção no mercado segurador, além de atuar em pesquisas e inovação. Seja muito bem-vindo, Evandro. Muito obrigado, João. Um prazer estar aqui. A gente começa sempre, Evandro, com uma pergunta tradicional, né? Como você entrou no mercado de seguros? Eu quero saber um pouquinho dessa sua trajetória. A gente já conversou um pouquinho aqui no Bastidores, mas super bem sucedida. Muito bem. Eu acho que a história da minha carreira ela se confunde com a minha história, né? E desde garoto, aquela vontade de trabalhar, aquela vontade de você começar realmente a se profissionalizar. E foi muito interessante, foi uma tia minha que trabalhava em uma seguradora e de tanto eu insistir, ela então me levou ao Sindicato dos Securitários, ali na 9 de julho, né, no comecinho na Praça da Bandeira, para fazer uma ficha. Eu acho que muitos dos nossos amigos contemporâneos em termos de idade começaram assim, como office boy. E dali eu fui, né, direcionado na mesma hora, olha, você tem que ir no Largo do Paissandu. E eu achava aquilo aonde, como e tal. E no mesmo dia eu estava empregado, né? Foi muito interessante. E a partir daí eu comecei com 14 anos como office boy e devo muito, primeiro a meu empenho, mas sobretudo a líderes, né, gestores naquela época que me apoiaram muito, me ensinaram e a gente aprendia, talvez muita gente que vai ver aqui nessa nossa conversa vai se identificar em você aprender a fazer os cálculos na tarifa, você aprender a interpretar uma tarifa para chegar numa taxa. Bom, isso, né, lá se foram 4, 5 anos. Eu, quando cheguei na época do alistamento militar, eu de fato fui cumprir esse período. E quando retornei, então, um ano depois, eu já fazia o segundo ano de universidade, a faculdade de Direito, e resolvi fazer um estágio. Né, e fui para o Lloyds Bank, na época, primeiro pelo inglês, segundo para... em Londres. Aqui mesmo, na sede no Brasil, na Rua Boa Vista. Só que dentro do Lloyds eu fui para uma área de contratos internacionais e resseguro, onde eu fiquei 8 meses. Logo eu voltei para essa mesma corretora e dali terminei aquele ciclo, né, inicial, quase já num cargo de gestão, e aos 21 anos, então, um diretor da antiga Veracruz Seguradora disse, menino, você vai trabalhar no mapping. Eu falei, mas eu não sei vender nada. Não, você vai trabalhar lá no seguro do mapping. E quando eu cheguei realmente fui, né? E quando eu vi a estrutura de seguros do grupo Mapping, depois Mapping Mesbla, eu me surpreendi. E ali eu tive um primeiro salto na minha carreira, onde eu era encarregado na época, o nome era esse, de um setor gigante, mais de 1.000 veículos em frota, um negócio realmente muito grande. Foi quando, então, esta corretora foi adquirida, né, por uma maior, muito dedicada a seguros já massificados, concessionárias de veículo. E eu, então, nessa fase, já com 25 anos, me tornei gerente. Então, eu tive, né, foi muito precoce algumas promoções, alguns cargos, mais hoje, como a gente diz, de gestão. E, João, foi muito interessante, porque não foi só um conhecimento técnico, né? Eu passei a ser líder ou gerente de amigos que eram meus pares. Então, ali você tem um salto na tua maturidade profissional muito grande. Mas, de novo, muita gente me ensinando, me dando oportunidade. 25. Foi.
E nessa mesma época, eu não posso deixar de dizer, né, aquela trajetória de faculdade. Então, eu estudei no mesmo período em que a minha esposa, que é minha esposa até hoje, eu digo que é uma pessoa maravilhosa, a Carmen, que esteve do meu lado em todos os sentidos, e vou contar um pouco da minha carreira internacional. E se não fosse minha esposa, de fato, né, que é a estrutura familiar também, que faz todo sentido numa carreira. Então, eu reconheço muito o papel nesse contexto da minha família, principalmente da minha esposa. Muito bem, quando eu, então, nessa trajetória, em 3 anos depois que esta companhia, essa corretora de seguros, Pilar Seguros, na época, muita gente vai se lembrar, a Aon havia feito aquisições, né, em algumas regiões do mundo. E no Brasil, ela havia comprado, então, Alexander McFarlane, e se tornou a Aon Risk Services, e logo seguida, 1 ano depois, comprou a Pilar e se tornou a Aon Affinity do Brasil. E ali, então, eu passei a integrar, já como gerente executivo, a Aon Affinity. Então, com 28 anos, eu era um gerente da Aon. Ali a sua carreira no Mapping entrou na corretora do Mapping. Foi. Certo? Onde você cuidava de toda a parte de seguros, né, de Affinity, e colocação de risco nas seguradoras. Exatamente. Legal. Ali você tinha vários ramos, porque havia os estoques, havia as frotas, né? Tinha os seguros dos funcionários. Então, ali eu aprendi muito do que são os grandes seguros na linha de benefícios, o property, né? E com esta aquisição, eu então passei dentro da Aon, né? Um pouco antes, a gente cuidava de algumas contas. Legal. E foi uma trajetória bacana, porque isso aconteceu em 98, me lembro bem, né? Fevereiro de 98. E nós, então, fomos para um primeiro grande projeto, que eu diria disruptivo, né? Para usar também uma palavra aqui mais atual, que foram os seguros em conta de energia, principalmente os primeiros projetos, né? Com as grandes distribuidoras, que naquele momento estavam sendo privatizadas, com as telecoms, e as grandes redes varejistas. O que nós vemos hoje, o formato que a gente tem hoje no mercado, nasceu naquela época. E eu me lembro bem que o grande projeto... de balcão. Os balcões, as comercializações e tal. E o primeiro grande projeto, né, se chamava Seguro em Conta, ele foi lançado em outubro de 99, com a CPFL. Foi um case, porque primeiro que você tinha o lado social inclusivo, né, aquele seguro realmente que permitia a pessoa pagar R$3 por mês, R$4 por mês e ter uma proteção, minimamente que fosse, mas com uma inteligência de produto, e não tínhamos ainda a inteligência artificial, que era para cobrir o imóvel, para cobrir a conta, para cobrir parte elétrica. A questão de danos elétricos, serviços emergenciais, e até uma capitalização para o incentivo para que a pessoa pagasse em dia. Era menos sorteio no modelo que a gente vê hoje, e muito mais um incentivo para que ele pagasse em dia. Bom, isso foi realmente um sucesso. A gente trouxe muita gente que não tinha seguro ou não teria para o mercado. Então, e foi um aprendizado enorme, desde a comunicação com o cliente, como atender um 0800, enfim, ali eu digo para você que foi uma escola, e fizemos escola, muitos amigos, né, sobretudo por conta da própria dificuldade em sentar, se citar nomes aqui a gente vai ser injusto, porque não vai né, conseguir todo mundo. Mas são amigos maravilhosos que apoiaram muito a carreira, então eu digo, um lado a família apoiando, outro lado os amigos que você faz ali, fazendo acontecer. E eu, então, fiquei na Aon, tive a oportunidade de fazer um Leadership Development Program lá na Aon, nos Estados Unidos, muitos cursos lá na Universidade de Vila Nova, na Filadélfia. E aí foi muito bacana, porque com 32, 33 anos eu me tornei diretor da Aon no Brasil. Também muito, muito, muito novo, mas assim... Isso te levando a uma maturidade, né, também, né, o lado de você ter uma carreira bem-sucedida é que você tem o lado das renúncias, né? Eu deixei de fazer muita coisa porque eu precisava estudar, porque eu precisava me dedicar. Às vezes o próprio happy hour já não dava para ir, o futebol no fim de semana, aquela coisa, né? Sim. Mas foi muito bom porque, eu diria, né, a carreira ela te exige muito. Então, ao mesmo tempo que eu tinha que me capacitar muito, eu renunciava muito. E foi muito bacana porque em 2005, 2006,
por aí, houve a decisão, né, de se levar esse projeto para a América Latina. E eu, então, me tornei vice-presidente para a América Latina. Então, além de ter uma carreira internacional, né, ser um vice-presidente regional numa corporação assim, realmente... e ali eu tive o privilégio de fazer o início das operações no México, Argentina, Chile, Peru e Colômbia. Então, isso... Baseado aqui em São Paulo. Exatamente. Havia planos de talvez ficar em algum país. Eu cheguei a ficar bastante tempo, quase morei no México, quase morei em Buenos Aires, mas aí por uma questão, né, familiar do meu sogro, ele veio a falecer, enfim, aí eu fiquei numa ponte aérea, às vezes de 9 horas, mas estava tudo certo, né? Foi muito interessante. Ossos do ofício, com certeza. E é aquele lado de você também olhar para a família e falar, poxa, eu preciso preservar um núcleo aqui, né? Exato. Mas foi muito bacana porque esse contexto de ter ficado baseado aqui permitiu que eu pudesse promover ou proporcionar uma carreira internacional para muita gente. Então, amigos que trabalhavam comigo foram para Buenos Aires, viveram 2, 3 anos, pessoas que foram para o México, ficaram ali 2, 3 anos, ou seja, Colômbia. Sua equipe... a conexão, eu ficava lá presencial. Moraram lá. Né, para que você pudesse ter esse par de olhos em loco. Né? Isso. E me dedicar no estratégico, né? Porque no final eu não você tenho... estava olhando diversas regiões também. Diversas regiões e alguns comitês executivos no Brasil. Então isso me deu uma dimensão realmente de carreira executiva, de possibilidades. E eu acho que ali já tinha esse viés de proporcionar oportunidade e ensinar ao mesmo tempo. Então foram pelo menos 5 executivos da minha equipe que foram para fora, que se expatriaram. Alguns, inclusive, saíram e seguiram carreira, moraram, por exemplo, América Central tem... Né? Então, assim, foram pessoas de peso que hoje estão no mercado, né? e com cargos, né, de diretoria, vice-presidência. Então eu fico muito orgulhoso disso. Legal. E sou muito grato a essa equipe. Mas uma coisa legal é que eu sou muito grato aos meus líderes, aquelas pessoas que me ensinaram, que me deram oportunidade, mas que me cobraram na mesma intensidade. E a gente não tinha muito para onde correr, não tinha mimimi. Né? Às vezes você era reuniões muito duras, que você fala, caramba, mas você vai criando, né, uma resistência, uma resiliência de voltar, refletir, falar, pô, de fato eu podia ter feito melhor, tal. Mas, graças a Deus, teve o lado que me apoiou, meus líderes. Então, você tem que aprender a ser liderado, você precisa aprender a ser líder, a liderar. E a humildade, né? A humildade, o respeito, a tranquilidade de saber que você não sabe tudo. E aí, então, quando, em 2013, eu... encerrei 29 anos como broker, 28 para 29 anos como corretor nessa trajetória, e até aí eu não tinha currículo. Eu tinha a ficha que eu fiz na primeira corretora, por isso que eu comecei falando dela. Né? Mas aí eu saí em janeiro de 13 e fui a convite, né, de um grupo de executivos para o Grupo PAN, a antiga Pan-Americana de Seguros, que compunham o conglomerado pan-americano, comprado à época pelo BTG e Caixa. Então, nós fomos para fazer a estruturação do pilar seguros, seguradora, corretora, enfim. E foi uma experiência muito boa, porque se tornou, né, foi um rebrand, passou por toda uma repaginação de produtos, novos canais e tal. Ficamos lá 4 anos, passamos por momentos, né, de muita transformação, tivemos impeachment, tivemos uma série de situações. Era uma seguradora mais de affinity, né? Você é mais orientado ao canal bancário, Banca Seguros. Bancário. Né? O BTG ele teve uma experiência anterior com uma seguradora no Pactual, né? Agora acho que não vou lembrar o nome, mas era uma seguradora talvez mais corporate. A própria BTG Seguros, né? BTG Seguradora, e estava mais na linha corporate, mais garantias, né? Isso, pela própria estrutura do banco, ele se dedicava mais a essa questão das linhas financeiras. O PAN já tinham, então eles fizeram uma divisão bem
até em CNPJs mesmo, né? Uma estrutura toda dedicada para canal banco. Exatamente. Né? Tá. Porque a seguradora se dedicava, no caso da PAN, muito aos produtos prestamista, aqueles orientados aos canais bancários, né? Tá. Mas uma experiência fantástica, um aprendizado muito grande, né? E ali, no final de 16, então, eu saí, fui estudar, fiz o IBGC durante 2017, me certifiquei como conselheiro, já com ênfase em governança. Então, esse também foi uma sacada, até meio sem querer, mas que acabou vindo as pautas ESG. O que você achou do curso como conselheiro? É algo, acho que interessante até para jovens, né, que estão na carreira corporativa. Você aconselha? Faz sentido o curso em si? Faz sentido. Há outras opções hoje, né? O IBGC, sim, eu diria que é uma escola um pouco mais sênior, mas existem várias outras, né, que formam conselheiros. Mas uma coisa importante é que eu desde garoto, não falei isso, mas vale Quando eu percebi os primeiros movimentos na minha carreira, que eu sabia que o exército estava batendo ali, eu teria o período militar, que logo eu já tinha ingressado na faculdade, fazendo o primeiro ano. Então, era um monte de coisas que você não sabia se esse muro era alto, era baixo e quão distante ele estaria, né? Então, eu planejei minha carreira. Eu, com 18 anos, eu escrevi a minha carreira, o que eu faria, em que tempo, quais as graduações e pós-graduação. E eu já havia, então, escrito. Eu lia muito Gazeta Mercantil, que hoje poderia dizer que era o Valor, e eu via muito conselheiros falando, né, reuniões, e eu me encantava com aquilo. Então, ali eu escrevi que assim que eu encerrasse minha carreira executiva, eu teria a minha empresa, os meus negócios, eu me dedicaria à carreira acadêmica. Então, eu já escrevi que eu seria professor. Também o projeto social, o quanto eu me dedicaria, né, devolvendo o meu conhecimento, a experiência que eu fosse adquirir ao longo do tempo, e o conselho de consultivo ou de administração no sentido amplo mesmo, de conselho, né, e ao mesmo tempo você integrar o board e tal. Bom, então, quando eu fiz o IBGC foi com essa intenção, foi uma interrupção ali de um ano para o outro, o mercado não estava muito bem, porque a gente viu que 16, 17 foi um ano... Sim, foi um ano eu aproveitei, difícil. Estudei bastante e tal, e aprendi muito, porque eu tive ali como professores, Sandra Guerra, Paulo Vasconcelos, uma turma conselheiros, e conselheiros de, né, empresas realmente dos grandes mastodontes aí. E aí... aquela história, quem pode mais, pode menos, né? Eu aprendendo tudo aquilo com conselheiros de Petrobras, conselheiros da WEG e outras tantas, isso se aplica a uma empresa menor. Tanto que logo em seguida veio o advento das startups, e aí vieram várias entidades que com o propósito de ter conselheiros ou anjos investidores, e ali você tem essas pessoas se dedicando a um conselho, a um momento do pré-seed, do seed, etc. Bom, em 2018 eu fui para a Fairfax, né? A convite lá dos amigos foi exatamente para estruturar uma operação, né, chamada Personal Lines, mas para seguro de pessoas, massificados, affinity. E também foi uma experiência única, porque nós começamos a desenvolver, tínhamos clientes, né, chegando puramente digitais. Buscando soluções puramente digitais também, né? E buscando soluções do ponto de vista de seguro, né, de proteção, mas do ponto de vista de canal. Né? Então, bancos digitais, a gente tinha imobiliárias ou plataformas imobiliárias digitais. E foi interessante porque começamos a desenvolver produtos muito simplificados, né? Estou falando de 2018, a gente já falando de você arrastar e ter um certificado ali num link e tal, que hoje já está... Só que o que não estava no script é que nós tivemos uma pandemia um ano depois de começar toda a estruturação. E a pandemia fez, por um lado, para os canais digitais. Em 6 meses você alcança 10 milhões de clientes, todo mundo e eu falando, bom, e agora? Né? Exato. Mas a gente também teve... Você tem a curva de... Você planeja, tem um cronograma de curva de investimento, você acha que você vai atingir determinado
volume de vendas, né? Chega uma hora que isso dá abre a boca do jacaré aqui, e não conversa mais. Então você tem que assumir teus indicadores, né? Os tais dos assumptions e tal. Mas foi muito bom, porque por um lado o que a gente chamava de carteira de vida, aquilo ficou estagnado, teve que parar, porque a pandemia também, da mesma forma, você não sabia onde ia parar e o que... E foi um aprendizado, o mercado, deu para ver o tamanho da resiliência e o foco realmente daquele trabalho, né, da função social de abraçar, e a gente, felizmente, todo mundo honrou ali os sinistros, mesmo que não amparados e tal. Bom, isso foi um outro aprendizado muito grande, né? Não estavam nos livros de economia, não estavam nos livros, mas foi tudo certo. Eu, então, falei, agora eu vou, né, com a minha carreira, eu vou começar a me organizar. E veio o convite, né? E eu falo os nomes aqui, tanto da PAN, como da Fairfax, como da Alba. Aí, assim, a terceira foi a Aliança da Bahia, uma companhia de mais de 150 anos, numa fase pré-operacional, portanto, voltando ao mercado, e eu tive o privilégio de ser convidado, né, grandes amigos lá, para participar desse período. Então, eu fiquei lá 20 meses, foi um trabalho intenso, né, e a companhia realmente voltou com uma nova marca. Eu diria que foram 3 startups, né, tanto da PAN em um contexto, quanto da Fairfax, como unidade de negócios. Sim. E a Alba, uma startup ali de 150 anos, um desafio, né? Você voltar, uma companhia que foi precursora do que é a BB Seguridade, ou Aliança do Brasil lá atrás. Tá? Então foi muito bacana. Eu diria assim que e nesse período mais de reta final, eu acabei encerrando a carreira em setembro agora de 2024, quando eu completei 40 anos de mercado. E eu organizei... Dentro do script ali? Estava dentro do script. O ponteiro eu sempre monitorei bem, né? E aí, então, eu conversei com meus amigos, na época, Solon Barreto, Beto Trindade, que estavam na Alba, organizei minha saída para, né, fazer as coisas direito. E aí, 31 de agosto, ou 30, que era uma sexta-feira, dia 2 eu estava sentadinho no escritório já com as empresas, né, mais ou menos organizadas. Legal. Pô. Dali vieram, então, a consultoria corretora, sempre lembrando que são projetos especiais, né, a Flecha Consultoria. Do lado de cá, eu, então... intensifiquei a carreira acadêmica, ou seja, eu hoje, como professor do MBA, professor da gestão avançada em gerenciamento de risco, tal, me organizei todo o ano, né, períodos intensos ali de aula. E uma coisa realmente que está no meu coração, eu posso dizer, que é o trabalho junto ao Instituto, ao ITM, Instituto Tecmeio, que é a formação de jovens aprendizes, né, que eu acredito que estão naquela fase, aquela ansiedade como eu tive de começar a trabalhar, né, seja para ter seu dinheiro, seja para ter talvez o único dinheiro, então transforma Sim, muitas vidas certeza. isso. E sobretudo um aprendizado que ele vai além do técnico, né? É aquele aprendizado que traz o lado comportamental, traz o lado da etiqueta, da elegância corporativa, né? Traz aquela preparação para o aluno, para ele saber ser liderado, né? Ele tem que saber ouvir, ele tem que digerir, né? Ele tem que criar musculatura, porque o ambiente corporativo é diferente, a gente tem todos os cuidados, né? Sem dúvida. E é isso que eu procuro fazer. Eu acredito muito numa coisa, João, que é a transformação, né? Pela educação. Eu acho que não tem outra forma. E quanto mais conhecimento você passa, mas um professor na sala de aula, eu vejo que ele é estático. À medida que ele cumpre um plano, né, um conteúdo pedagógico, ele está estático. Esse professor ele tem que inspirar. Os alunos têm que olhar e falar, pô, quero ser esse cara, né? Ou então, poxa, eu quero, né, chegar a esse ponto. Então, eu procuro, né, nas palestras, nas aulas, eu dou muita palestra, explicar que hoje, por exemplo, uma rede social, né, se você está numa rede social como o LinkedIn, que é corporativa, pô, foca, deixa para outras coisas em outras redes, né? Tudo que você faz, você acaba sendo, né, monitorado, analisado, independente das câmeras que elas estão aí por todos os lados,
mas principalmente nesse ambiente. E o que eu digo, né? Estudem, porque o conhecimento é algo que você leva, como eu estou levando. Eu trago muitos exemplos de quando eu era garoto, estão super presentes, com toda a tecnologia que a gente tem. E eu me vejo como aquele cara que, poxa, quero sim ser um agente de transformação, eu quero promover, proporcionar essas oportunidades para essa galera que está chegando, mas sei que eu não consigo abraçar o mundo, né? Então eu vou até onde, né, os braços alcançam, eu sei que outros estão fazendo a mesma coisa, mas o quão gratificante é isso? Quando você vê um garoto chegar num cargo de gestão, ele ser efetivado numa multinacional, quando ele sai do instituto e ele já trabalhou durante 15, né, meses, enquanto ele está no aprendizado, ele está fazendo o seu curso como jovem aprendiz, ele está trabalhando, e ao final do período você vê 2, 3 gestores querendo aquele jovem na equipe. E quando ele ingressa, você vê a felicidade dos jovens, né? Muito bacana. Contei, acho que Não, mas imagina, tal. Assim, a gente estava até conversando, né? É uma carreira gigante, de muito sucesso e dentro de uma pessoa de uma humildade fantástica, assim. O pouco que você contou aqui para mim é inspirador. E trazendo um pouco dessa parte desse trabalho que você faz com o Instituto Tecmail, você falou um pouco da etiqueta, né, da forma como você se portar. Eu acho que, inclusive, nas outras redes, você fala assim, no LinkedIn você foca na parte profissional, mas mesmo assim eu acho que tem um contexto geral das redes sociais que, dependendo da posição que você está, é claro que você pode se divertir, é claro que você tem que ter a sua vida pessoal, mas impõe limites, né? Você renuncia a certas coisas, você renuncia algum tempo, né, do seu tempo livre, mas também você renuncia postagens, né? Uhum. Eu acho que tem ali uma etiqueta também comportamental dentro das redes sociais que é importante e que faz com que muitas pessoas, inclusive, percam oportunidade de trabalho a depender do que está nas suas redes, né? Como é que você vê o advento das redes sociais dentro desse contexto? A forma como os jovens hoje em dia se comportam perante o emprego, essa geração Z, né? A geração posterior a mim, eu sou millennial, então sou de 83. Uhum. Então, como é que você vê essa geração que escolhe o emprego de uma maneira diferente, ou seja, quer uma liberdade para trabalhar de casa, não está muito preocupado com relação à evolução dentro da mesma empresa, né? Ter toda essa liberdade e não busca exatamente as mesmas qualidades ou tem os mesmos objetivos que as gerações passadas. Eu tenho uma identidade muito próxima da geração anterior, que provavelmente é a sua, uhum, né, com os objetivos de carreira, mas também talvez tenha uma transição aí já para uma busca de aproveitar um pouco mais a vida, fazer viagens, né, gastar um pouco mais o meu tempo também com essa parte. Olha, eu vejo, e é excelente esse ponto, porque primeiro eu vejo esses jovens impacientes, né? Natural das novas gerações. Impaciente em que sentido? Eles chegaram com a tecnologia, então eles não dão mais 2 cliques, né? Ele dá um clique, ele olha 8 segundos, ele passa o dedo, né? Então eu acho que isso, por outro lado, traz a ansiedade, né? E essa ansiedade, ela invariavelmente vem acompanhada da saúde mental, do equilíbrio. Eu não gosto muito do termo saúde mental, mas assim, os aspectos, né? O equilíbrio, todo o cognitivo. Então, você aprende muita coisa, é muita informação, é muito estímulo, mas é muito superficial. É como um lago de 30 centímetros, um lago gigante, né? Então, você vê pouco incentivo a pesquisas, né? Eu acho que o grande desafio que a gente tem, porque esses jovens, eles estão dispostos a estudar, eles entregam, né?
mesmo estando em casa, mas eles precisam encontrar no ambiente de trabalho ou no ambiente escolar a motivação. Então, hoje, educadores, né, como é o meu caso, a gente tem que saber que você concorre com o celular. Então, usa o celular como meios de pesquisa, o entretenimento daquele aluno com o celular em prol da aula, em prol do estudo, né? Outro ponto que eu vejo é que nós estamos com uma qualidade muito ruim de propaganda, chega informação muito ruim para esse jovem. Ele é o tempo todo estimulado, seja na música, seja na cultura, Então, você tem mais esse componente. Você concorre com o celular, que é uma fonte gigantesca de informação, tudo muito rápido, e redes sociais, influenciadores, que eu acho que tem que ter uma responsabilidade, né? Por outro lado, você tem N estímulos que no transporte público esse jovem tem, enfim, né? Você tem que também cuidar disso. Mas esse jovem, ele é ansioso, né? Ele tem uma perspectiva na medida em que você demonstra para ele que ele consegue, né? Que mesmo eu, no meu caso, estudei em escola pública até chegar na faculdade, né? E não fiz uma das faculdades de ponta, muito embora uma boa faculdade. E quando você demonstra que dá para você, né, estando na periferia ou estando numa escola pública, depende de você e você consegue chegar lá, eles têm um nível de engajamento muito forte. Nós temos, por exemplo, mais de 85%, 90% do índice de empregabilidade. Então, isso é muito bacana. Mas você precisa, né, aquilo que nós falamos, tem a formação técnica, mas tem a formação comportamental. Tal. Então, as redes sociais, esse jovem precisa tomar cuidado. Ele é uma vitrine, é uma exposição, o que ele fala, o que ele escreve, né? Por outro lado, é uma ferramenta muito grande, então a gente promove, né, esse tipo de instrução para o jovem, de como ele olhar, de como ele, né, como ele aproveitar, né, e realmente. Agora, eu vejo que hoje o nível de ansiedade desses jovens, primeiro porque eles se cobram demais, né? Segundo, que eu acho que eles gastam muito tempo em coisas. Você tem muitos jogos, você tem agora as apostas. Tem alunos, né, a gente percebe que tem uma dependência muito grande e tal. Então, como é que a gente faz, né, se desprender um pouco dessa questão? E os conteúdos, né? É outra coisa que, o celular sendo bem usado para uma pesquisa, e a gente vê que é uma grande ferramenta. Às vezes, numa dinâmica, numa aula, quando você termina, eles já fizeram o trabalho. Então, é por aí que vem, né? Você não pode fazer mais uma prova dando 10 questões. Eles respondem em 2 minutos. E ele não vai mais responder em sala de aula, ele vai, né, responder. Então, os professores precisam, né, no meu entendimento, se modernizarem nesse sentido de aproveitar bem aqueles recursos que hoje são ofensores, né? E o jovem bem orientado, ele se engaja, assim, ele tem um nível de engajamento porque ele tem interesse em aprender, ele tem interesse em saber que aquele passo que ele vai dar. A gente vê muitos jovens perguntando que graduação eu faço? E às vezes a gente fala, olha, cara, a depender do tema, a gente fala, calma, porque não nasceu ainda a profissão que você vai, né, daqui 5 anos. Mas a gente percebe também que a partir do momento que começa a estudar seguros, o nível de entendimento deles do que dos fundamentos e o desafio de estudar novos riscos, isso estimula muito, né? Você dá um exemplo de algo de LGPD, com, né, dados, com inteligência artificial, o que tudo isso combinado pode levar uma empresa ao sucesso ou uma empresa a uma situação difícil, né? Uma multa e tal. Então, a gente tem que trazer muito tema contemporâneo, né, para dentro da sala de aula. Por exemplo, o perfil desse novo Papa, o que isso quer dizer? Né? A questão das guerras, o que isso tem a ver com seguro? Nós temos cláusulas de embargos e sanções em resseguro, nós temos zonas de conflito. Então, quando você traz um tema desse, você começa a falar numa aula, muda completamente do que você seguir aquele enredo, né? Então, esse tipo de engajamento é bom. Olhando esse contexto todo de educação que a gente está conversando,
E você também sendo um acadêmico participante da Cátedra de Educação, qual é o papel da ANSP nesse contexto? O que você acha que a ANSP poderia fazer para ajudar você, principalmente acho, com relação aos jovens, né, que é onde você está inserido e que está trabalhando, né, com mais intensidade? Olha, eu diria o seguinte: primeiro, né, ter recebido aí a comenda, ser um acadêmico hoje é um sonho de garoto. Eu posso dizer que estava no script, estava escrito lá que faria parte, juro, eu realmente coloquei. Legal. E me lembro que eu acompanhava a ANSP desde aqueles presidentes anteriores, né? O seu Mauro talvez seja o antigo mais jovem, né? E agora o Rogério, enfim. Mas eu vejo a ANSP, primeiro ela se inserir mais nessa, né, ela não ficar tão distante, porque ela parece distante, né, desse público mais jovem, essa turma que está chegando no mercado e tal. Por outro lado, a ANSP, quando você fala da academia, né, eu acho que a gente tem que incentivar, até uma proposição, pesquisa e desenvolvimento. A gente precisa criar os grandes centros de pesquisa, trazer a juventude para a gente ver exatamente coisas que estão por vir, né? Aquele risco que eu não conheço, que a gente tem, né, naturalmente, as questões estatísticas, né, atuariais, você tá olhando, de certa forma, certos comportamentos de risco e trazendo. Mas, a meu ver, eu acho que quando você promove isso, né, de trazer o desafio de se antever coisas que estão por vir, não precisa muito, efeitos climáticos, né? Os institutos de pesquisas que as grandes seguradoras, principalmente as resseguradoras, têm, né? E você traz isso para a realidade, né? O que tem a ver uma tecnologia molecular? A gente falava um pouco aqui com o Paulo a respeito da computação quântica, algo que se você demorava algum tempo, meses, anos, para... Os cálculos fazem em minutos, né? Então, beleza, isso é ótimo, mas então como é que eu uso a minha experiência? Porque esse robô não tem a experiência de você ter tido um carro roubado com uma arma. Então, como que vai estar a criminalidade? Como é que eu estou tratando isso daqui 5 anos? Certo. Que solução eu dou para uma Cracolândia? Né? Então, eu acho que trazer essa juventude através de bases muito bem coordenadas dentro da ANSP, com o propósito de pesquisa e desenvolvimento, eu não tenho dúvida que a gente vai criar soluções de riscos, né? Não só do risco segurável, mas da gestão, da governança de risco. Eu iria até um pouco mais além, né? Como é que eu, como cidadão, eu diminuo minha margem de riscos? Então, eu acho que esse seria e vai ser algo que eu vou ter, né, conversar muito, porque eu acho que essa proximidade, trazer a ANSP para essa acessibilidade, promover que o pessoal conheça, frequente, né, e participe da ANSP, e ao mesmo tempo a ANSP ser uma grande propulsora de pesquisa e desenvolvimento, vai ser um bom caminho, eu acredito. Né? É bom combo. Legal, Evandro. Eu queria te agradecer, um baita bate-papo agradável, super bacana, parabéns pela sua carreira, achei sensacional, desejo todo sucesso na sua condução no Instituto Tecmeio. Obrigado. Viu? E queria, antes da gente terminar, queria deixar aqui, Evandro, você quer deixar esse recado sobre o Instituto? Sim, eu deixo aqui então o convite, né, para que todos conheçam o Instituto Tecmeio, tem aí o QR Code, né, nós vamos deixar, e conheçam, né, se manifestem, dê alguma sugestão, mas, sobretudo, acho que esse trabalho é um trabalho realmente que faz diferença, transforma vidas, né? Não só do aluno. É essa a mensagem aí para... E no mais, agradecer, né, João? Foi uma baita oportunidade da gente conversar um pouco, né? Quando a gente começa a falar de carreira, a gente se empolga, mas eu falo com muito, muito carinho, muito cuidado, porque eu cuidei muito bem da minha carreira, escrevi minha carreira, acho que é difícil, mas é possível. Posso dizer que sempre tive que provar um pouco mais, né? Porque com certeza, a depender da tua dificuldade, você sempre tem que se superar um pouquinho.
mas é muito gratificante e eu devo muito ao mercado segurador. Parabéns pelo teu programa, por oportunidade de promover esses bate-papos, porque tudo que eu sei é seguro, minha família foi constituída e sempre me viu falando disso, então realmente eu agradeço muito os amigos do mercado, todo mundo que me deu oportunidade, sou muito feliz e sou nato nisso, né? Obrigado. Todos somos. E você que nos acompanha nesse episódio da ANSP, não deixe de seguir nossos perfis nas redes sociais. Fique por dentro dos próximos episódios. Curta, comente, compartilhe com amigos, família, colegas e até uma próxima.